O Dr. Arthur Miller era um psicólogo respeitado, conhecido por sua vasta experiência e profundo conhecimento. Ele havia dedicado sua vida a entender a mente humana, mergulhando em estudos e pesquisas incessantes. Ele era conhecido por sua empatia e habilidade de desvendar até as mentes mais complexas, sempre com um olhar compreensivo e um coração aberto. Os pacientes o procuravam na esperança de encontrar paz interior, confiando em sua capacidade de guiá-los através de suas tormentas pessoais. O consultório do Dr. Miller, um refúgio de cores quentes e iluminação suave, era uma prova do seu desejo de fazer seus pacientes se sentirem seguros e acolhidos. Mal sabia ele que essa mesma dedicação o levaria ao seu pior pesadelo, um evento que mudaria sua vida para sempre. Em uma noite, enquanto o Dr. Miller se preparava para sair do consultório, ouviu uma batida na porta, um som inesperado que ecoou pelo silêncio. Ele não esperava mais nenhum paciente, e a hora avançada tornava a visita ainda mais intrigante. Cautelosamente, ele se aproximou da porta e olhou pelo olho mágico, tentando identificar quem estava do outro lado. Ele viu um homem, alto e magro, com olhos azuis penetrantes que pareciam perfurar a alma do Dr. Miller, deixando-o inquieto. O homem era familiar, mas o Dr. Miller não conseguia reconhecê-lo. Uma sensação de déjà-vu o envolvia. Ele abriu a porta ligeiramente, apenas o suficiente para falar, mantendo uma distância segura. "Pois não?" ele perguntou, cauteloso, tentando manter a calma. "Dr. Miller", disse o homem com uma voz rouca e profunda. "Acredito que pode sim." A resposta enigmática aumentou a tensão no ar. Antes que o Dr. Miller pudesse responder, o homem forçou a entrada no consultório, batendo a porta atrás de si com um estrondo. O Dr. Miller cambaleou para trás, o medo tomando conta do seu coração, cada batida ecoando em seus ouvidos. Os olhos do homem brilhavam com uma luz perigosa, e o Dr. Miller percebeu com uma certeza arrepiante que estava em perigo, um perigo que ele nunca havia imaginado enfrentar. O pânico percorreu o Dr. Miller quando Samuel o agarrou pelo braço com força descomunal. Ele tentou se soltar, mas Samuel era muito forte. "Me larga!" gritou o Dr. Miller, sua voz ecoando pelo corredor vazio. Mas seus gritos foram recebidos com silêncio. Samuel o arrastou em direção a uma saída traseira, seu aperto se intensificando a cada passo. O medo tomou conta da mente do Dr. Miller ao perceber a gravidade da situação. Ele estava sendo sequestrado por um paciente, um homem cuja mente ele havia tentado desvendar. Eles se moveram rapidamente pelas ruas desertas, seus passos o único som na noite. O coração do Dr. Miller batia forte em seu peito, cada batida um tambor de medo ecoando em seus ouvidos. Samuel o empurrou rudemente para dentro de uma van, o cheiro de cigarro velho e algo mais, algo metálico, invadindo seus sentidos. A van acelerou, o motor um rugido na quietude da noite. Enquanto a van se afastava em alta velocidade, a mente do Dr. Miller corria. Ele tentou se lembrar de Samuel para recordar quaisquer detalhes de suas sessões que pudessem explicar essa reviravolta terrível dos acontecimentos. Mas tudo o que ele conseguia ver eram aqueles olhos azuis penetrantes, frios e calculistas, olhando para ele. Ele estava preso, à mercê de um homem cuja loucura ele apenas vislumbrara. Seus pensamentos giravam em sua cabeça, uma tempestade caótica de medo e confusão. A van freou bruscamente, jogando o Dr. Miller contra a parede fria de metal. Ele gemeu de dor, seu corpo doía por causa da viagem difícil. Samuel o arrastou para fora da van e para dentro de um prédio escuro e úmido. O ar era denso com cheiro de mofo e deterioração. O Dr. Miller tossiu. Seus olhos ardiam com o ar fétido. Ele mal conseguia distinguir as formas ao seu redor na penumbra. Eles desceram um lance de escadas, cada passo ecoando sinistramente no silêncio. Finalmente, eles chegaram a uma pesada porta de metal. Samuel a destrancou com um estrondo alto e empurrou o Dr. Miller para dentro. A porta se fechou atrás dele, o som ecoando pela pequena cela de concreto.
O Dr. Miller se viu em um cômodo que mal tinha espaço para ele. Uma única lâmpada fraca iluminava as paredes de concreto nuas e a cadeira de metal no centro do cômodo. Ele afundou na cadeira de metal fria, seu corpo tremendo de medo e exaustão. Ele estava preso, à mercê de um louco, em um lugar que mais parecia um túmulo do que um quarto. O desespero o dominou, frio e sufocante. Ele estava sozinho, com apenas seus pensamentos e o eco de seu próprio medo como companhia. Seção 4 – As regras do jogo. Depois do que pareceu uma eternidade, a pesada porta de metal rangeu ao se abrir, revelando um corredor mal iluminado e cheio de mistério. Samuel estava parado ali, seu rosto escondido nas sombras, como se fosse uma figura saída de um pesadelo. Ele segurava uma pequena caixa de madeira nas mãos, decorada com símbolos estranhos e antigos. "Bem-vindo, doutor", disse Samuel, sua voz ecoando estranhamente no espaço confinado, como se as paredes estivessem sussurrando junto com ele. "Espero que esteja pronto para jogar", continuou ele, um sorriso sinistro se espalhando por seu rosto. O Dr. Miller olhou para cima, seus olhos cheios de uma mistura de medo e confusão, tentando entender o que estava acontecendo. "Um jogo?", ele grasnou, com a garganta seca e a voz trêmula. Samuel entrou na cela, colocando a caixa na pequena mesa no canto, como se estivesse preparando um ritual. Ele então arrastou outra cadeira das sombras e sentou-se em frente ao Dr. Miller, criando uma atmosfera de tensão palpável. "Um jogo da verdade", disse Samuel, um sorriso arrepiante se espalhando por seu rosto, como se estivesse prestes a revelar um segredo terrível. "Um jogo que revelará os segredos mais obscuros da sua mente", continuou ele, sua voz carregada de malícia. O sangue do Dr. Miller gelou, um calafrio percorrendo sua espinha. Que tipo de jogo era esse? Ele se perguntou, o medo crescendo dentro dele. E o que Samuel esperava alcançar com isso? O Dr. Miller estava perdido em pensamentos, tentando encontrar uma saída. "Aqui estão as regras", continuou Samuel, sua voz baixa e ameaçadora, como se estivesse prestes a ditar uma sentença. "Dentro desta caixa estão pedaços de papel", disse ele, abrindo a caixa com cuidado. "Cada pedaço contém um medo que você, Dr. Miller, guarda no fundo do seu subconsciente", explicou Samuel, sua voz carregada de mistério. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se infiltrar. O silêncio no ar era quase insuportável. "Você escolherá um papel e terá que adivinhar qual medo está escrito nele", disse Samuel, sua voz cheia de expectativa. "Se adivinhar corretamente, estará um passo mais perto da liberdade. Se errar..." Ele deixou a frase no ar, a ameaça implícita. Ele parou de falar, deixando a ameaça não dita pairando no ar, como uma sombra que se recusa a desaparecer. Seção 5 – O primeiro medo. O Dr. Miller olhou fixamente para a caixa de madeira, seu coração batendo forte em seu peito. Isso era loucura. Ele nunca havia se sentido tão vulnerável. Ele era um psicólogo, não um adivinho. Sua especialidade era entender a mente humana, não prever o futuro. Como ele poderia adivinhar quais medos estavam escondidos dentro daquela caixa? Cada medo era único, uma sombra pessoal. "Que tipo de jogo é esse?", ele perguntou, sua voz tremendo. Ele sentia uma mistura de curiosidade e terror. "Por que está fazendo isso?", ele insistiu, buscando uma resposta que fizesse sentido. Samuel simplesmente sorriu, seus olhos brilhando com uma luz estranha. Havia algo perturbador naquele sorriso. "Não entende, doutor?", ele disse, sua voz carregada de mistério. "Isso não é sobre mim, é sobre você." Samuel apontou, sua expressão séria. "É sobre confrontar seus demônios. Enfrentar aquilo que você mais teme." Com mãos trêmulas, o Dr. Miller estendeu a mão para dentro da caixa e tirou um pedaço de papel. Ele hesitou por um momento. Ele estava frio e úmido contra a ponta de seus dedos. A sensação era desconcertante. Ele o desdobrou lentamente, seus olhos examinando as palavras rabiscadas nele.
Cada letra parecia pulsar com significado. O medo era simples, mas enviou um arrepio por sua espinha. Afogamento. Uma palavra que carregava um peso imenso. Ele olhou fixamente para a palavra, sua mente correndo. Por que afogamento? O que isso significava para ele? O que havia nesse medo em particular que ressoava tão profundamente dentro dele? Ele precisava entender. Ele se lembrou de sua infância, das incontáveis horas que passou à beira do lago perto da casa de seus avós. Momentos de alegria e terror. Ele sempre foi atraído pela água, mas também sempre teve medo dela. Uma dualidade que nunca conseguiu resolver. A vastidão, as profundezas desconhecidas, a sensação de estar preso e indefeso, isso o enchia de um medo primitivo, que ele nunca foi capaz de superar. Era um terror que o paralisava. Ele fechou os olhos, tentando afastar a lembrança, mas não adiantou. O medo estava lá, persistente. O medo estava lá, à espreita nas sombras de sua mente. Ele sabia que precisava enfrentá-lo, mas como?